Senhor Jesus, igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do versículo 4 nessa oportunidade. Diz assim a palavra de Deus: e acompanhando até a Ásia, Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhe falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Aleluia. Quem crê no consolo de Deus aqui nessa tarde? Nós precisamos do consolo de Deus às vezes na caminhada. Feche os olhos. Senhor Jesus, eu creio nessa palavra viva, eu creio nessa palavra poderosa, essa palavra viva, Senhor. Trabalha no coração dessa igreja nessa tarde, consolando, abençoando, batizando no Espírito Santo, renovando os dons espirituais de uma forma toda especial. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Fala conosco. Pode se assentar, meus queridos e apreciados irmãos. O ministério de Paulo, a responsabilidade que esse homem recebeu de Deus, ela foi tamanha, porque quando Deus levantou este moço, o Senhor disse que ele ia sofrer perseguições por causa do nome do Senhor. Eu mostrarei para ele o quanto se deve sofrer por amor do meu nome. E as riquezas que esse homem deixou, dos seus escritos, as suas cartas, que servem de consolo para a nossa alma, serve de consolo, de exortação e de ânimo para nós aqui nessa tarde. Ânimo para o nosso coração, consolo para a nossa alma. Nós vemos que Paulo, pregando a santa palavra, levantou um alvoroço, capítulo 19. E vocês verem, meus amados, que a perseguição era tamanha. Por que eu li o versículo 4 também, o nome desses irmãos? Porque eram justamente companheiros de Paulo. Se você ler aqui no capítulo 19, no 23, diz assim: naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Você está vendo isso aqui? Paulo começou a pregar contra isso, e aquilo foi tomando uma confusão, meus amados, de uma forma tão grande, que alguns desses companheiros de Paulo aqui mencionados foram levados presos, cativos. Há quem diga que tem personagens desse aqui, eu tenho isso aqui como a nata da igreja daquela época, da Ásia, de várias localidades naquela região, Timóteo e tantos outros, que Paulo amava esses irmãos. E esses irmãos ficaram tão assim, abatidos pelas perseguições. Irmãos, eu quero dizer para vocês, não é porque somos pastores, porque somos presbíteros, diáconos, 20, 30 anos, que a luta não bate. E às vezes é preciso ouvir o que Paulo fez, o que Paulo atentou. Ele reuniu esses irmãos
ele reuniu estes irmãos e marcaram com ele um trabalho descendo para Troade. Eu achei interessante demais. Se você ler o capítulo 20, parece que eles estavam assim angustiados, estavam abatidos. E o versículo 1, Paulo diz assim: depois que cessou o alvoroço da perseguição, Paulo chamou a si os seus discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Você sabe o que significa esse abraço? Você sabe o que significa esse abraço que Paulo deu nesses obreiros? Eram homens que davam a sua vida para ver Deus usar Paulo. Eram homens que não queriam a glória para si. Os nomes deles estão mencionados aqui por Paulo. Eles mesmos não apresentavam o seu produto, mas eram homens que choravam do lado de Paulo para fazer a obra de Deus. Paulo viu aqueles irmãos assim meio abatido. Paulo agora vai neles e dá um abraço. Oi, irmãos. Eu queria saber como é que era gostoso aquele abraço de Paulo. O que ele disse no pé do ouvido de Trófimo, de Timóteo, de Tíquico, dizendo: levante a cabeça, meus filhos. Nós vamos vencer essa perseguição. A obra de Deus vai avante. Nós vamos lutar um pouco mais. Esse abraço aqui não é abraço afetivo, é um abraço de ânimo, de coragem, de encorajamento. É só o início dessa palavra. Eu estou sentindo que nessa convenção o Senhor vai abraçar alguém aqui entre nós. Alguém vai receber o abraço do Espírito Santo. Alguém vai voltar para a sua cidade dizendo: eu vou lutar um pouco mais, eu vou batalhar. Mas eles chegaram, meus irmãos, e eles se reuniram em Troade, ficaram ali 7 dias. E no primeiro dia da semana, que seja no caso aí o domingo, Paulo, que ia partir na segunda, ia celebrar, partir o pão com eles. Quem sabe trazendo para nós aqui um culto de Santa Ceia, onde estavam reunidos naquele altar, naquele trabalho, naquele cenáculo, todos aqueles companheiros. E Paulo sabia valorizar isso. Paulo sabia valorizar os seus companheiros. Eu acho bonito. O pastor leu hoje na reunião conosco. Eu já vou ler com os irmãos também. Em Colossenses 4. Quem leu? Quem esteve conosco na reunião, esse texto foi mencionado pelo pastor Ademar. Foi mencionado também pelo pastor Eliezer. E ele é muito interessante esse texto. Capítulo 4 de Colossenses. É isso? Que foi lido na reunião. Só para os irmãos terem ideia do que o nosso Deus faz. Aqui, olha o que Paulo falava: Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor. Ou seja, conservo, ministro, vos fará saber do meu estado. Se você for para Efésios 6, 21, Paulo mais uma vez menciona esse homem, esse Tíquico, servo fiel. E Paulo agora, meus irmãos, junta essa igreja. Parece que era um trabalho assim voltado para Deus despertar aqueles homens. Porque depois, se você ler na sequência, alguns deles foi parar na cadeia ao lado de Paulo, preso do lado dele, por não negar a fé. Aqueles homens estavam prontos, depois daquele abraço que Paulo deu, para morrer junto com Paulo, por causa da palavra. Quantas vezes, irmão, nós precisamos de ouvir palavras assim. Palavras assim: ô meu servo, meu companheiro. Quantas vezes a gente vem para a convenção aqui e a gente recebe um abraço de um companheiro ali no pátio. Olha, eu estava aqui na convenção um dia, mas eu estava com o coração assim, que às vezes a gente não vai expor, a gente é obreiro, a gente não vai ficar contando as nossas dores, mas o coração partindo. Eu estava em cima do altar e um dia o pastor Natanael me deu um abraço aqui. E eu comecei a chorar. E quantos abraços eu recebi, Deus renovou a minha vida. Mas eles estavam reunidos e Paulo agora pregando a palavra. Sabe que Paulo agora reuniu, ficou lotado. Você imaginou anunciar Paulo no encerramento de uma festa? Ele tinha ido embora no outro dia, não sabia quando ia voltar. Encerramento de um congresso, encerramento de uma convenção. Paulo com a palavra, cheio de vontade de pregar, porque ele gostava de pregar. E ele gostava de mencionar a palavra. Ele gostava.
E todo mundo atento ali à palavra, meus irmãos. E diz a Bíblia, eu gosto de ler o versículo 8, diz assim: havia muitas luzes no cenáculo onde estava. É lógico que eram luzes ali, né, físicas, que trazia calor, que esquentava. Porque não era lâmpadas assim, era candeias. Aquilo esquentava. Aquele lugar não ficava gelado, não. Essas luzes aqui, meus irmãos, é o símbolo da presença de servos fiéis iluminados por Deus. Eu sei que nessa tarde tem luzes aqui também. Porque diz a Bíblia que nós, em Mateus capítulo 5, 14, que nós somos o quê? A luz deste mundo. Será que tem luz de Deus aqui nessa tarde? Eu sei que tem. E Paulo pregando, e alguém dizendo: fala mais, Senhor. Os discípulos, os seguidores. Um certo jovem, a Bíblia fala o nome dele, eu acho interessante isso aqui. Nome Eutico. Ele procura um local estratégico para ele ouvir a palavra. Aonde, pastor Jefferson? Para a janela. Eu entendo com essa palavra, meus queridos irmãos, que era um rapaz que gostava das coisas do Senhor, admirava as coisas de Deus, mas ainda atraído pelas coisas que tinha lá fora. Porque a janela dá para você essa oportunidade. Qual oportunidade? De você apreciar alguma coisa aqui dentro, mas também observar o que está acontecendo lá fora. Eutico agora na janela, meu irmão. Vem sobre Eutico um sono durante um extenso discurso de Paulo. Porque Paulo agora falando, e alguém que está com desejo da palavra está dizendo: fala mais, Jesus, que eu quero ouvir. Mas para quem não ama a palavra, meu irmão, é pesado ouvir a mensagem. É por isso que não está tendo mais mensagem nos altares por aí. Estão tirando as mensagens, colocando agora: olha, vamos colocar dançarina, vamos colocar peça teatral, vamos colocar alguma coisa, vamos colocar aquelas moças que ficam bailando, aquelas moças que ficam dançando na frente, né? É cântico que não termina mais, não tem mais hora para a palavra no culto, porque é cansativo para quem não ama a palavra. Quem não ama a palavra olha para o relógio, levanta para lá, caminha para cá, vai para a janela, vai no banheiro 10 vezes. Não se assuste o que eu vou dizer. Navega na internet na hora do culto. Se a gente não vê, porque se a gente vê, a gente vai chamar atenção. Porque na casa do Senhor será chamada casa de oração. A casa do Senhor será chamada lugar de adoração ao Senhor. Eu digo na janela da dubiedade, na janela da incerteza, o que queria da vida. Não é um retrato da nossa mocidade, meus amados. Não é retrato de muitos obreiros. Não é retrato de muitos que estão dentro da igreja, sem decisão. Eu quero participar do culto, eu quero ir para a convenção, eu vou organizar tudo, eu vou para a convenção. Mas quando vem para a convenção, fica no pátio. Quando vem para a convenção, fica lá fora. Quando vem para a convenção, vai passear em Curitiba. Nós viemos aqui para adorar o nome de Jesus. Tão somente para adorar o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, temos que saber onde ficar. Porque o sono ele vem para todas. As 10 virgens também foi tomada por um sono. Se você estiver num local bem assentado, mesmo que venha a luta espiritual, mas você está firmado na palavra, o local que você está plantado na casa do Senhor é seguro, tudo bem, você não vai cair. Mas quem está na janela nunca cai para dentro, porque cai para dentro não vai cair, é descer, vai cair para fora. E você note aqui, que o cenáculo onde Eutico caiu, era do 3º andar. Não era o 1º andar. Quem cai do 1º andar, ele tem uma condição muito grande de escapar. Caiu do 1º andar, ele pode até haver alguma fratura. Pode ter algumas fraturas, mas ele pode muito bem escapar sem nenhum problema. Se ele cai do 2º andar, já tem um risco maior. Agora, se ele cai do 3º andar, eu sei que está falando aqui de construção, mas eu quero dizer da nossa construção. Eu falo aqui da nossa construção, da nossa vida. Porque tem obreiro que está começando. Um obreiro que está começando, ele caiu, fraquejou na fé, no início da sua fé, aceitou Jesus, mas vem a luta, ele não está muito firmado ainda. Tudo bem, ele pode voltar novamente e se levantar e se tornar um grande homem. Mas alguém que já provou um pouquinho das doçuras do Senhor,
Se cuide o seu pé na sua altura. Quanto mais se sobe, mais tem que se precaver. Quanto mais vai subindo, tem que se fortalecendo, se amarrando, se agarrando, porque a queda pode ser fatal. Quando você está embaixo trabalhando, pintando o rodapé, você pode pintar de qualquer maneira, mas se você subir um pouquinho, subiu no andame, já tem cuidado. Se está subindo o terceiro andar, cuidado, tem que estar amarrado. A convenção passada, o Eliel estava pintando. Eu cheguei de viagem e estava pintando ali a faixa da igreja. Amarrado, todo seguro ali, pintando o letreiro da igreja. Tinha que estar amarrado, tinha que estar seguro. Eu não sei qual é, aleluia, o andar que você já está, meu irmão. Eu não sei qual é a experiência que você já teve. Paulo falou assim: eu conheço um homem que se em carne eu não sei, se em espírito também não, mas já subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que nem é lícito ao homem falar. Eu estou pregando para uma igreja que já teve experiência. A senhora já teve experiência. Deus te chamou para a santidade. Deus te chamou para o evangelho puro. Eu estou pregando para uma igreja que o Senhor te comprou e você já subiu, você já galgou posições. Você já não é mais um novo convertido, já não é mais uma criança. Você já entendeu a palavra do Senhor. Então cuidado aonde você anda, Eutico. Cuidado aonde você senta, Eutico. Sai da janela nessa tarde. Sai da janela. Vem para o meio, vem para as luzes. Eu sei que tem fogo no cenáculo, eu sei que tem, mas o fogo não mata, o fogo não mata. Alabacassuri calamanaia. Quem sabe, né, irmãos obreiros? O cenáculo estava quente, né? E tem gente que não gosta de calor, né? Ele vai para a janela pegar um arzinho. A janela corre uma brisa lá de fora, ele gosta de brisa, né? Ele gosta de frio, né? Mas o cenáculo nessa tarde está aquecido. Vem para o fogo. Oxalá o teu coração arda nessa tarde com essa palavra. Alabassuri calabás. Eu tinha um rapaz chamado por Deus para uma obra. Era um jovem, mas Deus contava com Eutico. Deus contava com Eutico. Deus contava. Eu já vi alguém que passou pela janela e não deu certo. O nome era Mical. Também não deu certo. A janela só pode estar aberta para as bandas de Jerusalém para oração, como fazia Daniel. Tem que ter cuidado, meus amados. E agora alguém diz assim: Paulo, Eutico caiu da janela, está morto. Irmãos, eu acho isso aqui bonito demais. Eu acho isso aqui lindo. Paulo, Eutico caiu da janela, morreu. Eutico morreu, acabou. Oh, meus amados, aonde estão os Paulos da última hora? O cenáculo estava cheio. Ele estava lá em cima, não estava? No terceiro andar. Mas às vezes é preciso descer lá embaixo para levantar quem está morto. Eu precisava de uma confirmação para essa palavra. A irmã Raquel cantou. Na realidade era preciso nascer de novo. Irmão Luizinho cantou o hino do cálice da ressurreição, primeiro, segundo. Alguém morreu, Paulo falou: não, eu vou descer lá. Onde estão os obreiros? Estou falando de Paulo. Eu não estou falando de um pastorzinho, de um irmãozinho que às vezes prega uma mensagem e fica se achando, querendo vender DVD, querendo se tornar famoso. Eu não estou falando de ninguém que está aí para vender o seu produto. Eu estou falando do apóstolo Paulo, um homem que os lenços dele, os aventais, eram levados para curar enfermos. Eu estou falando de um homem, irmãos, que estudou, que foi chamado por Deus. Sabe o que Paulo faz? Ele fala: eu vou descer. Eu vou descer lá embaixo onde está Eutico. Não adianta, Paulo já morreu. Não adianta, Paulo, não, já morreu. Irmãos, eu sei que às vezes foi descuido de Eutico. Tem muitos jovens descuidados em nosso meio. Jovens que descuidou, caiu da janela, envolveu com a moça que não deveria, está hoje desviado. Com irmãos que aventurou em outro ministério, estão hoje caídos. Jovens que estão aí fracassados, eu sei. Mas você acha que Deus ainda não conta com eles? Sim, meu Deus. Você acha que Deus ainda não lembra deles?
O que está faltando é Paulo ir atrás dele e abraçar ele novamente. O que está faltando é obreiro para ir lá onde ele está. Porque obreiro para ficar em cima está cheio. Obreiro para pregar em cima desse altar aqui. Pai, meu irmão, tem lugar por aí que tem até briga. Se não tiver oportunidade para cantar. Se o meu nome não tiver lá para cantar, eu vou ter problema. Porque eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero mostrar que eu sei, que eu faço, que eu aconteço. Agora eu quero ver obreiro para ir atrás de quem está caído lá fora. Para ir na favela, para ir na periferia, para ir atrás dos élticos. O Senhor vai levantar Paulo para descer aqui entre nós, nas ruas, valados. Às vezes nós estamos preocupando tanto em buscar quem está longe, de atrair os desvios, quem está lá no mundo, e estão muito pertinho de nós, muitos élticos caídos no chão, muitos élticos da nossa parentela. Muitos élticos que são nossos conhecidos, que estão caídos no chão. Filho de pastor, filho de obreiro, filho de obreira. E não vai dizer que Deus não conta com eles. Conta. Muitas vezes recebe de nós o desprezo, recebe de nós o descaso, recebe de nós a palavra que não tem jeito, que não tem solução. Não tem para você com a tua ignorância, com a tua arrogância, mas tem jeito para Jesus. Você acha que não tem jeito? Eu fui criado no Evangelho. Veio a idade da adolescência. Eu parei de ir da casa do Senhor. Parei. E trabalhava numa empresa. O pastor Lendes passou lá onde eu trabalhava. Onde nós vimos pela primeira vez. Em Montes Claros. E tinha um cidadão que passava lá, fazia um programa no rádio. Aquele cidadão passava lá e dizia assim: conserta a tua vida, senão tu vai para o inferno, rapaz. Eu confesso para vocês, eu não pegava aquele homem para barba porque eu estava em trabalho. Ódio daquele homem. Mas eu me lembro de um homem que chegava lá na roça, vinha do campo. A mão do homem, pastor Fidesz, era mais áspera do que um animal mesmo assim, tão trabalhando no pesado, no serviço árduo. Eu me lembro que um dia aquele moço me pegou assim, me deu um abraço e colocou minha cabeça no peito dele e disse assim: Jefferson, você não é como esses aí, filho. Não adianta você ficar aí, Deus tem obra na tua vida. Eu sei que você está meio parado, estacionado, mas Deus vai te levantar. Alabaçura, calabás. Alabacicada, alabás. Eu saí chorando com aquelas palavras porque mexeu comigo. Um abraço de um homem rude, de um homem simples, sem nenhuma cultura, sem nenhuma faculdade, mas com a educação do céu para levantar éltico, com a educação do céu, a palavra certa para levantar alguém que está caído. Alabacaçúria. Muitas vezes nós não ganhamos, meus irmãos, alguém porque nós não sabemos abraçar. Nós não sabemos. Porque abraçar quem está em cima é fácil. Ei, pastor Josué, você pregou bonito hoje. Mas muitas vezes passa na frente do irmãozinho na porta da igreja, do senhor de idade, não dá um abraço do irmão. Abraçar, pastor Natanael, pastor Valdeci, é fácil. Mas abraçar o irmãozinho que às vezes vem aqui no culto e volta sem ganhar um abraço. O irmãozinho vem e senta aqui porque quem sabe veio humilde, com uma bicicletinha, quem sabe com um carrinho velho. Você não consegue olhar para ele, você não consegue abraçar ele, você não consegue amar ele. Alabaçura e calabás. Aí nós vamos reclamar porque o povo está morrendo mesmo. Mas Deus nos deu poder para ressuscitar mortos no nome de Jesus. Deus nos deu autoridade para ressuscitar os mortos no nome do Senhor. Paulo disse: ele não morreu, não, ele não morreu. Morreu, Paulo, como não morreu? O presbítero fulano não levanta mais, não, levanta. Você sabe que a carne morta, ela é gelada. A carne morta, ela não tem calor, ela não sente nada, ela está morta. Paulo, deixa eu descer lá. E Paulo desce lá. E o homem no chão, imagina agora com esticado aquele corpo no chão. Paulo agora coloca o seu joelho no chão, deitando junto com o moço no chão e dá-lhe um abraço. De repente, meu irmão, aleluia, temperatura corpórea do ser humano em torno de 36 graus, né?
36 ponto alguma coisa. De repente o calor, aleluia, não o calor da temperatura corpórea, mas o calor do Espírito de Deus começa a passar pelos poros, aleluia, de Eutico. De repente as células mortas começam a vivificar. De repente o coração recebe uma descarga elétrica direto do céu. De repente o menino abre os olhos. Paulo disse: eu não falei que ele estava vivo? Eu não falei que ele estava vivo? Alabassuri, canta alabás. Está faltando é calor, meu irmão. Está faltando é calor de abraço no meio da igreja. Atenção para os irmãos. Sabia disso? Muita gente não dá atenção porque está numa sede, né, irmão? Está numa sede grande. Pode mandar todo mundo assim, de qualquer forma. Agora manda para abrir um trabalho para ver se vai mandar alguém embora. Vai olhar para alguém e dizer: Senhor, ele chegou aqui, está todo torto, mas será que não vai ser o meu presbítero que vai me ajudar aqui? Aleluia. Será que não vai ser um futuro obreiro, Senhor? Eu sei que ele está nas drogas, mas o Senhor é capaz de mudar. Aleluia. Alabassuri calabai. Erimicanda alabás. Sinta Jesus te abraçando aqui nessa tarde. Quem sabe eu nunca te abracei. Quem sabe o pastor não teve tempo de te abraçar. Quem sabe o irmão não teve tempo de ir na tua casa. Mas Jesus vai. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei na tua casa. Jantarei, cearei com você. Você ceará comigo e será uma bênção. Alabassúria. Mas eu creio nessa palavra. Vocês lembram de Reis, quando morreu o filho da Sunamita? Vocês lembram? Segundo Reis, capítulo de número 4. Estou falando de Eliseu agora. Não é de Paulo, estou falando do grande Eliseu. O homem que tinha a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. O homem que tinha autoridade de Deus. E subiu e deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a sua boca, sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino, o quê? Repete, a carne do menino o quê? Estava fria. Você nota aqui uma coisa? Primeiro, antes de Eliseu ir, ele mandou Geazi. E Geazi foi com um bordão sobre o rosto do menino aqui, ó. Porém não havia nele voz nem sentido. Versículo 31 do capítulo 4. Não havia voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. O bordão de Eliseu fala da palavra, da autoridade, mas não resolveu apenas. Tem hora, meu irmão, que só você pregar em cima do púlpito não vai resolver. Tem hora que ele passou o bordão para lá e bateu no menino. Passou o bordão para cá. Vai lá, acorda, menino. Cutucou ele com o bordão. Foi nas axilas. Desperta, menino. Mas não despertou, meu irmão. Tem hora que não é só isso, não. Tem hora que não é só palavra, não, meu irmão. Tem que ter ação também. Tem hora que não é só com a vara, não, meu irmão. Cutucar com a palavra de longe, não. Tem que ter contato com a pessoa. Tem que comer junto. Tem casa, tem que ir na casa da pessoa, tomar café com ele, orar com ele, fazer campanha na casa dele, para Deus levantar. Você viu o que Eliseu fez? Eliseu falou: já é assim, então chegou lá, deitou sobre o menino, colocou boca com boca, falou com o menino, conversou, teve diálogo, boca com boca, conversou com o rapaz, quem sabe. Os seus olhos sobre os olhos do menino. Olha, isso aqui fala de visão espiritual, para alguém que está morto. Olhos com olhos. Depois o que? Mão com mão, está junto, dando a mão. Estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aleluia. Tem gente aqui que em vez de ganhar alguém está matando. Tem vez de alguém aqui deitar sobre ele, abraçar e dar um abraço caloroso, até mandando embora. Eu me lembro que a minha irmã não é evangélica. Eu ia lá para casa, chegava em casa e: você vai para o inferno desse jeito, você vai para o inferno dessa forma. E eu estava perdendo a minha irmã. Nem na igreja nossa ela ia. E eu dizendo para ela que ela ia para o inferno. Com essas roupas que você anda, você vai para o inferno. Aí um dia Deus me repreendeu usando o pastor asperamente na igreja. No outro dia eu cheguei em casa: ô irmã, vou comigo na igreja?
Vamos lá fazer uma campanha? E ela, eu vou. Prontamente, meu irmão. Fez uma campanha de 7 dias. Naquela campanha Deus mudou a vida dela. Ela casou, fez a faculdade, formou, terminando a graduação. A vida mudou a partir daquela campanha. Por quê? Eu fui com ela com sabedoria. Eu que era arrogante. Eu me lembro de uma vez, meu pai é um homem rude, simples. O que eu fiz? Longe do Senhor, comprei uma garrafa de vinho e falei, hoje eu vou para minha casa do meu pai, lá para a fazenda, lá para o sítio. E vou levar essa garrafa de vinho para lá. Se ele dizer que eu não posso entrar com essa garrafa de vinho aqui em casa, eu vou sair e vou encher a cara. Era o meu pensamento. Vou encher a cara e acabou, e vou fazer raiva ao meu pai. Sem Jesus, levei aquela garrafa de vinho, coloquei na geladeira. Era Natal. Meu pai não falou nada, não disse uma palavra. Falei, está errado esse negócio. Quando chegou na hora do almoço, eu peguei aquela garrafa de vinho e falei assim, agora eu vou abrir essa garrafa de vinho. Peguei um perejando para abrir sem o saca-rolha, eu não conseguia abrir. Aí meu pai falou assim, ó filho, vem cá, pega essa garrafa aqui. Ai, irmãos. Quando ele pegou aquela garrafa, ele pegou um arame assim, fez um jeito, tirou a rolha, me entregou na minha mão. Tá aqui, filho, vamos almoçar. Eu falei, o quê? Esse homem que já pegou pneumonia para fazer a obra de Deus na roça, dirigindo a igreja. Esse homem que deu a vida me ensinando o evangelho. Eu agora estou humilhando esse cidadão na ponta de entregar uma bebida alcoólica na mão do meu pai. Eu não quero mais essa bebida. Eu não quero mais essa bebida. Eu não consegui tomar aquela garrafa de vinho. Porque em vez de dar uma palavra áspera, ele deu um abraço. Nessa tarde Deus está abraçando alguém. Deus vai visitar alguém, algum ministério morto, ministério desacreditado, obreiro que acha que não tem mais jeito. Deus te levanta, irmã. Deus levanta teu filho, levanta a tua família. Ou você não crê nessa palavra? Ou você não crê nessa palavra que Deus pode levantar essa pessoa? Pois eu cheguei que eu não quero mais saber dessa bebida. Dei para alguém levar, eu não quero mais saber. Tenha sabedoria, meu irmão. Para fazer a obra de Deus nós temos que ter sabedoria. Porque senão, meu irmão, vão todo mundo morrendo, a mocidade morrendo, os jovens morrendo, senhoras morrendo, todo mundo morrendo. Nessa tarde é tarde de ressurreição espiritual, convenção. Eu não posso mais prosseguir, o nosso horário foi embora. Mas aí Paulo continua pregando, para encerrar. Não podemos esquecer desse detalhe. Paulo agora pregando a palavra. Está aqui o rapaz vivo. Apresentou ele vivo. Você acha que depois daquele susto Eutico ia voltar para a janela? Vocês acham? Vocês acham que Eutico ia voltar para a janela? Não creio que ele voltaria mais. Eu creio que ele ia dizer, o Senhor me deu uma nova chance. O Senhor me deu uma nova chance. Você quer uma nova chance do Senhor, jovem? Quer? Abre mão do namoro escandaloso na escola, na faculdade. Abre mão. Você quer uma nova oportunidade, meu irmão? Aproveite essa tarde. É tarde de uma nova oportunidade. Paulo alarmou o discurso até o amanhecer, alvorada. E aquilo foi aquela festa maravilhosa. E o povo ficou maravilhado. O povo ficou... Por quê? Qual é a igreja que não se alegra de ver um desviado voltando para os caminhos do Senhor, pastor Anjado? De ver, sabe que meu pai saiu contando para todo mundo. O Jefferson agora voltou para a igreja. E não está numa igreja agora que vive a palavra. Você quer ter essa alegria, mãe? Você quer, mãe? Você quer ter? Você quer ter essa alegria, mãe? De ver sua filha cantando aqui na frente? Você quer que ela pode vir aqui? Você crê, meu irmão? Que o teu filho pode ser um obreiro desse ministério? Pode ser um pastor aqui? Você crê? Paga o preço. Paga o preço. Vai atrás. Em nome de Jesus, põe de pé em nome do Cordeiro.